Muito bem, The Boys, temporada 4. Eu comecei gostando tanto dessa série. A primeira temporada foi ótima, a segunda muito boa, a terceira me irritou, tanto que eu nem fiz vídeo, mas eu já fui fisgado. Eu tô curioso, eu preciso saber como pelo menos alguns desses arcos terminam. O mais engraçado é que algumas pessoas começaram a odiar a série agora na quarta temporada. Parece que tem gente que só entendeu agora o tipo de sátira que a série tá fazendo. Algumas pessoas se sentiram ridicularizadas, mas a série tá tirando sarro dessas pessoas desde o começo. Eu não sei porque a ficha demorou tanto pra cair. Mas tirando esses elementos, a quarta temporada perde sim qualidade em relação às duas primeiras, porque ela está muito presa nos seus próprios vícios. A trama não anda e o roteiro está cada vez mais preguiçoso. Eu vou chegar lá. Essa série vai ter spoilers, ok, pessoal? Eu não vou falar tudo o que acontece. Eu não gosto desses vídeos de spoilers onde você para e relata episódio por episódio, mas eu quero poder dar exemplos de por que algumas coisas não funcionam. Vamos lá? Vamos lá. The Boys, temporada 4. Meu principal problema com essa temporada é que ela parece uma grande enrolação e os principais elementos que ela oferece para amenizar isso já não funcionam tão bem. O próprio Hughie, acho que no penúltimo ou último episódio, tem um diálogo onde ele fala: no começo eu mal aguentava ver sangue, tipo, eu vomitava, me dava nojo, eu ficava chocado, e agora eu mal percebo. Isso meio que é o que eu, como espectador, sinto em relação à série. Eu não acho que eles devam diminuir a violência ou abrir mão disso e diminuir os palavrões e nada. Não, eu acho que isso faz parte. Não teria lógica nenhuma você suavizar a série, mas não pode ser só isso. Há vários exemplos aqui de momentos onde a série está mais preocupada em chocar o espectador do que contar uma história. É mais ou menos o que aconteceu no último Deadpool e Wolverine. Há muita violência, muito palavrão, mas há muitos... o personagem que apareceu, mas e a história? E eu não estou dizendo que eu quero um universo onde tudo faça sentido. As pessoas sempre falam isso, né? Quando você reclama de uma coisa escrachada, as pessoas... o cara foi ver The Boys como quem vê Os Sopranos. Não, eu quero mais do que foi aquela primeira temporada, aquela coisa sarcástica, bem escrita, bem bolada, com algo a dizer, e não só mais do mesmo sem ir para lugar nenhum. E sempre que você vê que a série não tem para onde ir, há uma longa sequência de alguma coisa sexual, alguma coisa ultraviolenta, que as pessoas falam: você viu o que aconteceu naquele? Mas se você parar para olhar se a história andou ou não andou. E quando anda, é com total descaso por qualquer tipo de lógica, mesmo o mínimo necessário para que qualquer obra audiovisual faça sentido. Por exemplo, a morte do pai do Hughie. Ele tá lá no hospital, o Hughie deu o Compound V para ele, então ele ficou poderosão, melhorou, aí ele começa a atravessar um monte de gente, sangue, escatologia, tripa, ok, até aí legal, faz parte da identidade da série. O ator, que é o Simon Pegg, tá mandando muito bem nessa sequência, ele tá confuso, não sabe o que tá acontecendo, aí ele esquece as coisas, tá com raiva da ex-mulher dele, e é realmente uma situação perigosa. Várias pessoas do hospital percebem, tem uma hora que uma enfermeira entra, tá. Aí o Hughie decide: eu sei o que fazer. Aí ela corta por uma cena dele deitado em paz numa cama, ou seja, parou de ficar nervoso por causa de um discursinho. Vou chegar nos discursinhos do Hughie. E aí ele tá lá fazendo uma mistura letal. E a mãe: onde você aprendeu isso? Não, o French me ensinou. Ninguém do hospital tá fazendo nada em relação ao fato de um cara ter matado 3, 4, 5 pessoas da maneira mais grotesca possível. E o cara também achou todos os remédios que ele precisaria para fazer aquilo, né? Tá super disponível, é só abrir o armáriozinho lá. Faz um negocinho: paizão, desculpa por tudo, te amo. Ninguém, nada. E depois ele supostamente sai do hospital. Onde enterraram esse corpo? O que aconteceu, sabe? Na outra cena ele tá lá, meu pai morreu, estou com saudade. Tipo, zero consequências. Mesma coisa com os boys, que agora conseguem tirar qualquer pessoa da prisão, depois prende de novo. Sabe esse tipo de conveniência? Outro
Outro exemplo disso é a personagem Sage, interpretada pela Susan Hayward, que é boa atriz, mas a personagem é muito mal escrita. Supostamente, ela é a pessoa mais inteligente do mundo. Olha o potencial disso. E ela começa bem, né? Quando o Homelander vai na casa dela, tem um monte de livros, você fala, olha o tanto de coisa legal que dá pra fazer com uma premissa dessas. Finalmente, uma super-heroína que não tem força, que não tem raio, que não voa, nada disso. Então, ela vai ter que manipular, ela vai ter que bolar coisas, ela vai ter que... E não, ela não faz nada disso. Eles aguardam lá pro final, e aí quando tudo acontece do jeito que acontece, elas simplesmente enganam o Homelander falando que ela sabia de tudo, que foi tudo um plano dela. Algumas coisas ela planejou, outras não. Mas nada que indique da parte dos roteiristas que ela fez isso. Ela só é inteligente porque a personagem falou. E eu não sou fã desses flashbacks que explicam tudo, mas um ou outro, alguma coisa que mostrasse algo que aconteceu de outro ponto de vista, de como a influência dela naquilo. E não, é simplesmente, não, sim, eu sabia de tudo, eu fiz tudo, fui tudo eu, porque eu sou foda. É tanto que o que fica dessa personagem, o que você mais lembra, é ela sendo lobotomizada pelo Deep, porque ela não aguenta a maneira como o cérebro dela está sempre expandindo e querendo aprender. E aí é um exemplo perfeito da série. Você lembra mais da violência do que do roteiro, do que de algo interessante que poderiam ter feito com ela. A parte satírica da série continua boa. Eu ri alto daquela propaganda em preto e branco, onde o Deep fala, eu tomo responsabilidade pelo racismo. Isso foi muito bom, porque isso aconteceu, foi na época da pandemia, não lembro, mas... I take responsibility for racism. A personagem Firecracker, interpretada pela Valerie Curry, também é ótima. Ela poderia trabalhar na Fox News, na vida real. Essa mulher existe, esse tipo de podcast, esse tipo de pensamento, esse tipo de ideologia, nem é muito exagerado, sabe? É desse jeito. Tem uma parcela lá nos Estados que é desse jeito. O filme que está sendo rodado com o A-Train e o Will Ferrell, você vê o trailer, né? É muito isso, né? A história dele não teve nada a ver com aquilo e o filme é todo focado no personagem branco que salva o personagem... Ai... Yeah, what I want doesn't matter. I'll never be free of these streets. Cut! Holy fuck! O roteiro pelo menos elabora um problema antigo da série, que é resolver todos os conflitos com eu tenho um vídeo incriminatório seu, hahaha. Se você me matar, amanhã ele vai estar, sabe? Aí nessa temporada eles tentam fazer isso e ela responde falando, tá bom, pode, ufa, né? Então pelo menos eles reconhecem que isso foi um problema, mas ainda assim, vários conflitos e o motivo pelo qual o Homelander não sai matando todo mundo ainda é muito fino. Eu adorei o episódio da Fazenda, que tem vários bichos que tomaram aquele vírus e estão psicopataços e aquilo é engraçado. O ritmo é um pouco problemático porque os roteiristas parece que não sabiam em que momento da série colocar certas coisas. Por exemplo, o Homelander vai lá no laboratório onde ele ficou quando criança e mata todo mundo. Aliás, tem uma coisa interessante do Homelander, que ele sempre deixa alguém vivo. Ele só mata quem aparenta ter medo dele, quem encara ele, conversa de pessoas, sabe? Ele costuma deixar vivo. E isso deveria ter acontecido mais pra frente, porque depois disso o personagem fica meio sem pra onde ir. O último episódio é muito bom e estabelece vários cliffhangers que são irresistíveis. É claro que eu vou ver a próxima temporada, porque mesmo com todos os problemas que eu tô falando aqui, há suficiente energia, suficiente coisas estabelecidas aqui para fisgar o espectador. Muito provavelmente, na hora H, o Butcher não vai fazer o genocídio dos super-heróis e vai batalhar com a consciência mais um pouquinho, mas ainda assim, eu quero ver. Aliás, eu retiro uma coisa que eu falei no meu vídeo da primeira temporada, quando eu disse que o Butcher era a alma da série. Eu acho que não, eu acho que é o Homelander mesmo. E o Anthony Starr tá ótimo, continua ótimo, ele é genuinamente assustador. Você fala, esse cara vai pirar a qualquer momento, ele é muito instável. E eu adoro quando ele resolve, quer saber, vamos falar a verdade? Vamos falar a verdade. E aí ele joga um laser na cara da mulher, no meio de todo mundo. Sabe, é bem legal, porque corta pra todo mundo chocado, assim. E não é a primeira vez que esse tipo de montagem de reações a algo que acontece na televisão é feita nessa série, mas ela vive se repetindo, mas ainda assim foi bom. O Carl Urban, o Butcher, não tem muito pra fazer, ele continua morrendo e fica naquele eterno conflito. Oi,
Homelander é malvado, e meu filho, que não é meu filho, e eu não posso acabar com... Beleza, ele perdeu a energia da primeira temporada pra cá. O Jack Quaid, eu nunca gostei muito desse personagem, e ele usa muito esses discursinhos pra sair de qualquer situação. O pai dele tá piradaço, quase matando a mãe dele, sem lembrar de nada dele. Pai, você sabe quem é meu super-herói preferido? Você é meu super-herói preferido. Ele joga um discursinho e depois tá tudo bem. Mesma coisa quando a Starlight está pé da vida com ele porque ele tava namorando uma shapeshifter que ele achava que era ela, mas não era. E aí ele, você sabe como eu descobri que ela não é ela? Porque um dia ela achou a chave do carro e você nunca acha a chave do carro. Porque ela se olhou no espelho e você... Ou seja, discursinho, dilema resolvido. Eu não gosto desse personagem. O Laz Alonso tá querendo abrir mão da responsabilidade de ser o chefão do The Boys. Ele ficou esquisito, sem barba. Eu acho que o ator emagreceu também, então em termos de continuidade, você fala... Mas depois acostuma. O Tomer Capone, que faz o French, só resmunga, ele tá um resmungão chato. Sabe, série tem vários, que nem novela, tem muitos arcos, né? Bem mais do que cinema. Então, quando cortava pra ele, eu falava, não, quanto que eu tenho que pular pra chegar no próximo arco? Era desse jeito. E ele já virou um ninja da ciência, que até pra The Boys fica ridículo, né? O cara então, pega um cabrito morto, faz aí um vírus capaz de acabar com todos os heróis, e ele, rapidão, puxa um negocinho. Açúcar. Tempero. Espera, não preciso de mais tempo. E tudo que há de bom. Tá pronto. O Chase Crawford, que faz o The Deep, continua meu preferido, tirando as cenas dele discutindo com o povo lá, a namorada. Acho que aquilo é bobo, mas eu gosto da insegurança do personagem. A Ashley é sensacional e ela passa a temporada inteira apanhando, talvez mais do que nas outras. O grau de estresse de trabalhar lá já chegou num ponto. E o que acontece com ela no último episódio é um cliffhanger perfeito. Ela deve voltar com tudo pra ser vingada. Eu tô doido pra ver como o arco dela vai terminar. A Erin Moriarty continuou fazendo a Starlight e a atriz foi muito atacada na internet porque fez algum procedimento estético que a deixou bem diferente das temporadas anteriores. É o tipo de coisa que você nota e depois supera, mas também não tem que atacar a atriz, mas de uma temporada para outra ela está fisicamente diferente, então você... É estranha. E pronto, não deveria passar disso. O que não ajuda é o texto, ela passa boa parte do tempo olhando para um monitor com cara de preocupada, até chegar no episódio onde a mulher rouba a identidade dela, tem uma shapeshifter que fica até namorando com o Hugh e ela fica acorrentada num lugar. Nesse episódio dá pra ela brincar um pouco, porque ela pega duas personalidades completamente diferentes, e aí você vê que a atriz tá solta. O Jesse T. Usher faz o A-Train, continua no arco de redenção, de arrependimento, mas ele tá meio apagado aqui, tanto que ele some no final. O Jeffrey Dean Morgan está na série porque o Butcher precisa de algo pra fazer, ele não pode ficar lá morrendo no hospital a série inteira, então ele faz a consciência dele, entre aspas. E eu gosto da maneira como isso é revelado para o público, quando ele consegue ver a outra mulher que o Butcher piradaço tá vendo, mas é um personagem de uma nota só. E a Claudia Dumet, que faz a Vitória, que ela talvez é a minha personagem preferida da série, foi a única morte genuinamente chocante. Eu esperava que ela tivesse ainda algo, porque ela estava entrando num arco de baixar um pouco a onda, né? De, olha, isso aqui tá demais pra mim. E aí eu imaginei como ela ia lidar com isso na quinta temporada, de repente, puf! Aliás, eu adorei isso. O Butcher tava com todo aquele dilema, né? Vai, não vai, mata todo mundo, não mata. E quando ele decide, quer saber, e ele vai lá e o Hughie vai na frente dele e tenta fazer um dos discursinhos dele. Eu tô pedindo pra você confiar em mim. Tanana. Ele nem argumenta, ele bota a mão e fala assim, tipo, sai da frente, eu adorei aquilo. Os problemas de continuidade geográfica estão piores ainda aqui. Eu lembro que na segunda ou terceira tinha essa coisa de fulaninho tá aqui, aí a outra pessoa precisa aparecer ali, ela tá lá assim instantaneamente. Aqui tem uma onde estão num bunker tentando salvar o presidente e ela tá em outro lugar, ela consegue tirar a corrente e meio que na cena seguinte ela tá no bunker super secreto e ainda pergunta, como você achou a gente? Ela fala, eu achei a sua arma, você... Não fiz a ligação. A quarta temporada de The Boys não é muito boa, mas a série tem força o suficiente para me prender até o fim. Pelo menos a quinta eu vou ver, que eu preciso saber onde isso vai. Mas foi uma labuta terminar. Eu vi os primeiros 3 ou 4 e parei. Depois falei, quantos faltam? Nota 6,4.
É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.